O Brasil tá cheio de criança que passou de ano, mas que não sabe ler. E hoje a gente vai abordar essa temática aqui nesta live. A partir de hoje, a gente vai realizar uma série de lives. Serão várias terças-feiras, sempre às 20 horas, e a gente vai trabalhar sobre a temática de alfabetização. Eu sou suspeita para falar, eu amo a alfabetização, trabalho com alfabetização há 24 anos, todos os dias eu estudo sobre este tema e todos esses dias, todos os meus dias eu trabalho com crianças em alfabetização, mentorando pais, trabalhando com os índices, formando professores, enfim, essa é a minha vida, alfabetizar. E quando a gente tem um assunto tão sério, que precisa ser trabalhado, que precisa ser implantado e melhorado, a gente tem esse compromisso. Então, eu sou a Fabiola Bruneto, sou professora, alfabetizadora há 24 anos, mentora, palestrante, trabalho com Flor da Mente, o Flor da Mente que é um grupo que trabalha com prefeituras e com empresas na formação de gestores, professores, pais e jovens, e também trabalho com mentorias, sou mentora de pais, adolescentes e principalmente pais que buscam uma ajuda nesta caminhada de alfabetização. Hoje eu convido vocês para a gente debater sobre esse assunto que é tão importante, que é sobre alfabetização em foco, a verdade que está por trás dos índices e dos indicadores de da alfabetização. Eu escolho este assunto em específico para iniciar a nossa live, a nossa série de lives, Primeiro, porque quando a gente fala em alfabetizar, a gente precisa alfabetizar a partir de evidências científicas. E os índices, eles também são uma evidência muito importante para que os sistemas de ensino, para que os professores possam ter um parâmetro, uma métrica, a fim de avaliar se o método, não método no sentido método em si, mas se as metodologias utilizadas na alfabetização, elas estão sendo eficientes ou não. Então eu convoco a todos vocês que estão aqui comigo, que conheçam, boa noite Cíntia, que conheçam professores, pais, gestores que precisam ouvir falar sobre isso, enviem essa live, enviem o convite para essa live para eles, porque eu tenho certeza que vai ser um disparador de reflexões e alguns pontinhos vão ficar na nossa cabeça para que a gente vá pensando melhor sobre isso, certo? Decidir dói, não decidir destrói. E na alfabetização, não alfabetizar pode custar o futuro de uma criança. Nesses últimos dias, vocês podem estar acompanhando, com certeza, nos noticiários, nas reportagens, Instagram, enfim, a divulgação dos índices de alfabetização. Então, a gente existe um sistema de avaliação da alfabetização, né? E aqui a gente nem vai entrar nos detalhes, enfim, envolvidos através desses índices de avaliação, pensando que a gente precisa conhecer um pouco da metodologia utilizada na avaliação para entender o que esses resultados significam, tá? Mas esses índices que foram recentemente divulgados se tratam do programa Criança Alfabetizada, certo? É uma iniciativa nacional, mas esse índice ele é composto a partir das avaliações do SAEB, que é um índice nacional, e cada estado tem o seu sistema de métrica, tá? De medição, de avaliação, mas esse sistema, ele precisa estar calibradinho com a matriz do SAEB. Então, aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei de que estado você pode estar assistindo, porque essa live vai ficar gravada. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o programa Alfabetiza Tchê,
que tem uma avaliação de alfabetização que, juntamente com o SAEB, compõe o índice de alfabetização das crianças, tá? E a gente logo vai conhecer um pouquinho esses índices, mas não só pelo índice, mas principalmente pela verdade que está atrás do índice, pelo que representa esse índice. Então vamos pensar assim: para fazer essa avaliação da criança alfabetizada, os alunos do segundo ano do ensino fundamental, que hoje então estão no terceiro ano, certo? No ano passado, os alunos que estavam no segundo ano fizeram esta avaliação que compõe o índice que foi recentemente divulgado, que é um índice relativo a 2025. Os alunos que este ano estão no segundo ano vão fazer a avaliação que vai ser divulgada no ano que vem, compondo o índice de 2026. Mas quando esse índice for divulgado, estes alunos já estarão no terceiro ano. E é por isso que no início da live eu disse para vocês que tem muita criança que passou de ano sem saber ler. E aí vocês vão me perguntar, mas o que é saber ler realmente? O meu filho até lê palavras, ele está realmente alfabetizado? Ele não está? O professor às vezes também tem essa dúvida do que é o saber ler, e eu já vou explicar para vocês. Então, falando um pouquinho sobre como é que foi essa avaliação, tá? Foram 16 itens de múltipla escolha, de acordo com a matriz do SAEB, e 3 itens de respostas construídas. O que são essas respostas construídas? Era onde se pede para as crianças escreverem palavras e produzirem um texto, certo? Para divulgarem esses índices, para eles definirem o que é uma criança alfabetizada, há alguns anos atrás, o governo federal realizou, através do INEP, uma pesquisa chamada Alfabetiza Brasil, se eu não me engano. E essa pesquisa contou com a participação de muitos professores do Brasil todo. E um dos objetivos dessa pesquisa era reunir opiniões de todos esses professores para realmente definir o que é estar alfabetizado. Porque em todos os livros que a gente lê, em todos os materiais acadêmicos que existem muitas divergências entre autores, entre estudos, do que realmente é estar alfabetizado. Então, nesta pesquisa que o INEP realizou, conversando com os professores, se obteve respostas dizendo desde o estar alfabetizado ser considerado o aluno conhecer as letras e escrever palavras e ler palavras, até conceitos de estar alfabetizado, onde o aluno já consiga compreender os textos, ler com fluência, interpretar, fazer inferências. Então, existia uma disparidade muito grande nos conceitos que os professores apresentaram, desde conceitos mais simples até conceitos mais profundos. Então, o que a comissão fez? A comissão fez uma média, entrou em um consenso, fazendo uma média entre o que os professores diziam e consideravam ser uma criança alfabetizada. Certo? Hoje se diz que o aluno, ele é alfabetizado quando ele consegue ler pequenos textos, fazer inferências sobre esses textos, ou seja, entender os textos que leu, tirar informações destes textos que leu, certo? E, além disso, produzir textos que tenham uma função, uma estrutura simples e uma função social do cotidiano. Por exemplo, construir um bilhete que seja minimamente entendido pela pessoa que receber, construir um convite que seja minimamente compreendido pela pessoa que receber. Então, hoje a gente tem esta definição de alfabetizado para as nossas que é levada em consideração nas avaliações que estão sendo divulgadas ali, então, nesse índice, tá, de alfabetização.
Partindo-se disso e entendendo que esse é o patamar, os especialistas então consideraram que em torno de 740, não tenho certeza se era 738, um pouquinho depois de 740, era a pontuação, a proficiência, que seria a quebra do aluno estar alfabetizado ou não estar alfabetizado. E a partir então desta métrica estabelecida, se realizaram as avaliações. E o que a gente tem de realidade hoje aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul? E depois a gente vai entender o que isso significa. Mas hoje, e vocês podem fazer as perguntas de vocês, podem colocar aqui seus comentários, podem compartilhar essa live, tá? Para quem tá chegando agora, então, esta live é a primeira de uma série de lives onde a gente vai falar especificamente sobre alfabetização, tá? Alfabetização em foco. Na live de hoje, que é a nossa primeira live, a gente vai estar falando sobre a verdade desses índices de alfabetização que estão sendo divulgados, para a gente entender um pouquinho melhor, entender o que isso tem a ver comigo, com o meu filho, com a minha sala de aula, com o meu município, com a minha cidade, com o meu futuro, o futuro do meu filho. É por isso que eu escolhi este tema, para iniciar. Voltando aos índices, então, do ano de 2025, que foram agora, então, divulgados em 2026, o índice da criança alfabetizada no Brasil, na rede pública nacional do Brasil todo, se chegou a 66% das crianças que passaram do segundo ano para o terceiro ano este ano, estão alfabetizadas. 66%. 34%, portanto, não alcançaram esse índice que foi construído, como eu falei para vocês anteriormente, que seria o mínimo para se considerar uma criança alfabetizada. Sim, o índice brasileiro vem melhorando com o tempo. Ok, em 2021 a gente tinha 36% apenas de crianças alfabetizadas. Em 2023, 56%. Lembrando que ali em 2021 a gente tinha a questão também da pandemia. Em 2023, fortemente também impactando a pandemia, porque as crianças que estavam na educação infantil, elas têm esse impacto, né? Em 2024, 59% das crianças estavam alfabetizadas. E em 2025, então, esse dado que eu já contei para vocês, de 66%. Superou a meta que estava prevista para 64%, porque sempre é construída uma meta. Cada estado, cada município e o Brasil todo tem uma meta para ser atingida, certo? Então, esse ano foi atingida a meta. Mas aí eu pergunto para você, o que significa que de cada 10 crianças, mais de 3 passaram de ano sem estar bem alfabetizada? Porque isso é muito profundo. A gente vê agora eles vão para o terceiro ano. Que políticas públicas, que metodologias de ensino eu preciso aplicar na escola para que esses alunos no terceiro ano consigam ler e escrever e se alfabetizar. E quando não temos no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, e este não saber ler e escrever não significa que a criança, que o adolescente não consiga juntar as letras. Talvez ele consiga juntar as letras, mas será que ele está compreendendo, produzindo, sendo capaz de interpretar? Esse é o analfabeto funcional. É aquela pessoa que não conseguiu consolidar o conjunto de habilidades para ser uma pessoa alfabetizada funcional, que consegue utilizar a leitura e a escrita para o seu bem, para a sua inserção na sociedade. Mas isso é uma outra situação. Mas eu gosto de chamar atenção para isso. São pessoas que vão ter o seu futuro impactado, que vão ter acesso restrito
aos seus direitos no futuro por não terem sido alfabetizadas na idade certa. A gente sabe que tem N situações que envolvem. Tem a questão dos alunos com dificuldade, tem a questão de metodologias, de investimento, de formação do professor, de ambiente alfabetizador da família. Tudo isso a gente vai abordar ao longo das lives. Todos esses aspectos envolvidos. Mas o que é fundamental é a gente parar e pensar. É uma realidade preocupante. E agora, trazendo essa realidade para o Rio Grande do Sul, a gente se preocupa um pouquinho mais, tá? Porque do Brasil inteiro, o Rio Grande do Sul, tô olhando aqui as minhas anotações para passar os dados para vocês bem certinhos, tá? Do Brasil inteiro, o Rio Grande do Sul é o estado que tem maior disparidade, maior distância entre o resultado que conseguiu nas avaliações de alfabetização para a meta que tinha, tá? Neste ano, no ano passado, então de 2025, resultados divulgados neste ano de 2026, o Rio Grande do Sul conseguiu alcançar o índice de 52% das crianças alfabetizadas no segundo ano. Isso quer dizer que 48% das crianças que se formaram, que terminaram o segundo ano do ensino fundamental, não estão alfabetizadas. Estas crianças hoje estão nos terceiros anos. Muito sério isso, né? E pensando ao longo da história, do ano de 2023 para cá, a gente teve uma queda nos resultados aqui no Rio Grande do Sul. No ano de 2023, a gente teve 63% das crianças alfabetizadas. Em 2024, houve uma grande queda para 45%. Em 2025, então, recuperamos um pouquinho para 52%. A nível de Brasil, prestem atenção, a nível de Brasil, o Rio Grande do Sul só ganha de outros 2 estados. Só ganha entre aspas, só fica melhor colocado do que o Rio Grande do Norte e o Sergipe. Então, realmente, estamos com uma situação muito preocupante na alfabetização, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, mas principalmente do Rio Grande do Sul. E aí a gente tem a situação de cada município, tá? A gente tem como acessar os dados de cada município. Os municípios, eles são classificados em níveis, né? Então, se você ouvir dizer que o município de você ficou em nível 4, por exemplo, significa que o índice ficou entre 70% e 80%. Se ficou em nível 5, é o melhor índice, ficou acima de 80%, certo? Se não foi divulgado o índice, é porque o seu município ou não participou da avaliação. Tem alguns índices de municípios que não foram divulgados porque, por algum motivo, o INEP detectou que o sistema de avaliação do estado não deu algum problema na amostragem ou não calibrou direitinho com um sistema que era do SAEB. Então, algumas questões desse tipo. Ou mesmo que os dados não tenham sido repassados dentro do prazo, porque existe todo um procedimento onde os municípios fazem uma adesão para fazerem a prova, tudo certinho, né, com o sistema de avaliação do estado, e se esses dados não foram entregues e repassados direitinho, os dados não foram computados. Então, tem vários municípios. Se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, a gente não consegue acessar os dados de mais de 20 municípios, tá? Que aí aconteceu alguma dessas situações e o INEP não conseguiu divulgar os resultados. Mas é possível verificar os resultados. O que os índices realmente mostram, tá? Eles mostram uma realidade preocupante. Uma realidade que preocupa escolas, uma realidade que preocupa professores, uma realidade que preocupa gestores, uma realidade que preocupa pais,
com certeza, e que preocupa crianças. Porque quando a criança percebe o seu insucesso na alfabetização, ela sofre. Certo? Então, a gente está vivendo um contexto de sofrimento na alfabetização. Esses índices mostram isso. Mostram que há avanços pequenos, mas se a gente quiser chegar a um desenvolvimento ideal na educação, a gente precisa melhorar muito, é a base, a alfabetização é a base de tudo. E a gente precisa pensar em políticas e ações que responsabilizem não somente o professor, mas a gestão e as famílias. Então, a gente precisa pensar nessas 3 situações para que a gente realmente consiga fazer a alfabetização melhorar esses índices. Então, a gente tem que entender que a família sim precisa ser assessorada, precisa ser orientada, precisa se organizar para alfabetizar o seu filho. A gente está num momento onde as telas, onde a gente está com o ritmo tão acelerado, os pais trabalhando muito mais, a gente não tem muito aquela condição de acompanhar o filho, ou a gente não tem a organização para acompanhar o filho, não se tem um olhar específico para as relações com a leitura em casa. E tudo isso, né, afeta muito também a saúde emocional da criança e da família, e a gente percebe muitas situações evoluindo também para algumas patologias. Então, a gente precisa ter um olhar muito importante sobre a organização da família. Sim, isso é um fator. A gente precisa ter um olhar importante sobre a gestão. A gestão das escolas, a gestão do ensino deve compreender, entender a necessidade de um olhar mais eficiente, de um olhar mais objetivo para este ponto da educação, que é a alfabetização. E aqui a gente precisa olhar muito além dos índices, olhar lá para um plano de ação, para um plano estratégico, percebendo o que realmente está faltando, o que realmente não está acontecendo, para que a alfabetização não esteja repercutindo nos resultados que a gente queira. E em relação ao trabalho do professor, o professor ele precisa ter acesso aos conhecimentos e às ferramentas que façam com que ele consiga fazer um planejamento pedagógico eficiente, que ele consiga organizar uma rotina realmente com vistas a alfabetizar de maneira mais tranquila e feliz. A gente precisa ter este olhar, todo este conjunto precisa ser visto. Trabalho muito com mentorias, tá? Com muitos pais, mães, que me procuram porque por algum motivo o seu filho não conseguiu ou se alfabetizar na idade que seria conveniente ali, até o 2º ano, já passou do 2º ano, ainda não se alfabetizou. Então as famílias me procuram para ajudar nisso. E também professores que estão percebendo que a clientela, os nossos alunos, eles mudaram, o tempo de concentração dos alunos é outro, então a gente precisa ter todo um olhar específico para tudo isso. E nesse trabalho de mentoria, a gente consegue pegar pela mão o pai, a mãe, organizar com eles uma rotina diária e feliz ali, onde eles podem estar ajudando, colaborando de maneira muito eficaz para a alfabetização do filho. Da mesma forma, o Flor da Mente trabalha direto com as prefeituras, trabalha diretamente com as secretarias de educação e escolas, promovendo ações com a gestão, promovendo ações com os professores alfabetizadores, para que eles também consigam melhorar a sua prática, consigam alcançar maiores resultados, né? Então, é necessário criar soluções e compartilhar responsabilidade. É o momento da gente compartilhar essas responsabilidades. Uma criança que não se alfabetiza no tempo certo, ela vai ter um custo de vida, um custo de sucesso muito grande atrelado a isso, a não se alfabetizar. Vai ser uma criança que pode estar se desestimulando depois ao longo do tempo, vai ser uma criança que pode estar
convivendo com o fracasso escolar. Então a gente precisa sim olhar para isso e prestar atenção nesse ponto, certo? Se você conhece algum pai, alguma mãe, conhece algum gestor, algum professor que precisa ouvir isso, manda essa live para ele, fala que a gente vai ter essas lives semanalmente, sempre às terças-feiras, às 20 horas, e que a gente vai estar discutindo esses assuntos. A gente vai estar falando sobre a alfabetização na prática, certo? Eu abro aqui também para vocês fazerem as perguntas. Vocês podem estar colocando as suas sugestões para próximas lives, contar um pouquinho sobre as situações que vocês vivem na alfabetização, vocês que são professores, vários professores aqui presentes, já passaram por aqui também, mães, fiquem à vontade. A gente tem também um retorno bem positivo, né, de municípios que isso é importante falar, né? Quando a gente fala em índices, a gente vê uma oscilação às vezes nos índices de alfabetização, que essa oscilação ela mostra que os índices eles não estão vindo de um trabalho constante, de um trabalho que tem uma constância, ou seja, quando a gente percebe que os municípios eles oscilam muito, tem um resultado bom, depois 2 não tão bons, daí um resultado bom, significa que não há uma constância nas práticas, uma constância no que vem sendo feito. Já temos bastante resultados positivos em municípios que estão numa crescente de evolução na alfabetização. Isso significa que há um trabalho sendo realizado, há um trabalho sendo consolidado. Aquilo que está dando certo a gente mantém, aquilo que não está dando certo a gente vai reformulando, e isso é muito importante, certo? Então, temos aqui na nossa região, nas nossas regiões, eu estou aqui na Serra Gaúcha, mas conheço também bem a realidade do Vale do Taquari, a gente tem municípios que estão realmente mostrando um ótimo trabalho na alfabetização, nas avaliações da alfabetização. Mas a gente sabe que há muito o que fazer, sempre pensando que a situação é essa, temos um espelho da situação e precisamos melhorar. E é para isso que a gente estuda a alfabetização, é para isso que os municípios se organizam, para conseguir melhoria na qualidade da educação. Então, você que é pai, mãe, é possível evoluir? Sim, Simone, é possível evoluir. Precisamos de um olhar mais atento da gestão. Exatamente. E ao longo das lives a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre cada questão. Mas é necessário observar também os bons exemplos. Eu acho muito... Ceará, por exemplo, é um estado brasileiro que está há 3 ou 4 anos com os melhores índices do Brasil. O Ceará já não tem mais meta, ele já bateu as suas metas, porque ele está acima de 80%, quase 90% dos alunos alfabetizados. Para ter melhores resultados, a gente precisa ter um olhar atento, um planejamento atento, a gente precisa acertar no ponto certo. Entende? É aquela coisa que se a gente não tem um objetivo, a gente fica fazendo 1 milhão de coisas, a gente fica tentando 1 milhão de coisas, atirando como uma metralhadora automática, né? Sem mira, né? Agora, se a gente sabe aonde é o ponto crucial, aonde é o ponto que a gente precisa impactar, que a gente precisa ajustar, e a gente coloca as nossas atitudes para ali, as nossas ações para ali, o resultado ele vem. Então, se você é pai, mãe e não está conseguindo, acho que já tentou de tudo, que não sabe como ajudar o seu filho a se alfabetizar, pode me chamar no direct com a palavra alfabetização. Fica também com essas dúvidas e gostaria de entender o que no seu município não está dando certo, como melhorar sua prática de sala de aula. Nos chame também, pode colocar ali alfabetização. Existe o que fazer e existe sim como alcançar resultados felizes e positivos na alfabetização da sua cidade, na alfabetização do seu filho. Na próxima live a gente vai trabalhar uma temática bem interessante de uma frase muito perigosa e que a gente às vezes não percebe
o perigo que está por trás daquela frase assim, ó, cada criança tem seu tempo. O que será que há de perigoso nessa frase?